Imagina que vives numa época em que não há vacinas nem antibióticos e de repente começas a ver todas as pessoas à tua volta a ficarem doentes. Mas não é uma doença qualquer, porque esta doença propaga-se a uma velocidade tal e as mortes são tantas, chegas mesmo a pensar que o mundo vai acabar. Parece um pesadelo, mas foi uma realidade para milhões de pessoas. Já ouviste falar da peste negra, não já? Uma pandemia que matou milhões de pessoas ali por meados do século XIV. Era tão contagiosa que as pessoas pensavam que se transmitia apenas pelo olhar. Ou seja, se eu estivesse contagiado e olhasse para ti, também tu ficavas infectado e morrias 2 ou 3 dias depois. A melhor explicação que se encontrou nessa época para tanta morte foi que havia qualquer coisa de muito mau no próprio ar que se respirava. Ninguém sabia o que era, mas deram-lhe um nome: miasmas. Miasmas era assim como que uma nuvem transparente de cheiros horríveis e odores venenosos vindos de corpos em decomposição ou lixo podre que atacava as pessoas e as enchia de febre e de pus. Não era verdade, mas era preciso dizer ou fazer alguma coisa que tentasse explicar esta catástrofe. Outra das teorias era bem mais imediata. Alguém tinha envenenado os poços. Resultado: por todo o lado se começou a acusar judeus, ciganos, forasteiros e muçulmanos de estarem a intoxicar a água que todos bebiam. Em algumas cidades assassinaram-se milhares de inocentes acusados de o fazerem às escondidas. Mas rapidamente se percebeu que não era nem do ar nem da água e ninguém descobria o que era. Apenas se sabia que a doença tinha entrado na nossa aldeia, na nossa cidade, no nosso navio, no nosso mosteiro, na nossa rua, na nossa casa. E era ver os nossos amigos, os nossos pais e mães e avós e vizinhos a ficarem com febres altíssimas. Cresciam-lhes umas bolhas horríveis, os bubões, a cobrir-lhes o corpo, especialmente nas virilhas e axilas, até que morriam poucos dias depois. Era a peste bubónica. A comichão que estas enormes bolhas de pus provocavam era horrível e rebentá-las ainda as infectava mais. Quem os tentasse ajudar acabava por ser contagiado e morria também. Não sei se percebes o que estou a dizer. Os pais não podiam ajudar os seus filhos quando percebiam que havia peste em casa. Se quisessem sobreviver, tinham de os deixar a morrer sozinhos, abandonavam-nos. E não te enganes, as crianças eram mesmo as mais atingidas. Mas hoje sabemos o que aconteceu. A peste entrou na Europa em 1347, através de navios mercantes vindos de Génova, na Itália, que tinham chegado de uma cidade na Crimeia chamada Caffa. Os ratos que vieram nesses barcos traziam consigo pulgas infectadas com peste, que se espalharam rapidamente pelas ricas cidades de Itália e do sul de França. Em poucos meses, a doença alastrou a toda a Europa. 1/3 da população europeia morreu. Em alguns sítios, a peste praticamente não entrou. Noutros, levou quase toda a gente. A bactéria que essas pulgas transportavam chegava a todas as pessoas, fossem ricas ou pobres, nobres ou plebeias. Ainda por cima, os anos anteriores a 1347 tinham sido muito maus na Europa. Poucas colheitas e muitos impostos tinham levado a população à fome e à pobreza. As pessoas estavam fracas e viviam na maior das misérias. A higiene era horrorosa. Viver no meio de pulgas era habitual, mas não estas pulgas que então invadiram a Europa. Os povos estavam tão acostumados a lêndias e pulgas que nunca ninguém suspeitou que pudessem ser elas as causadoras de tanta destruição. E a bactéria que elas traziam nunca tinha chegado cá. Não havia qualquer forma de resistir à doença. Estávamos condenados a assistir ao fim do mundo. E durante uns meses pareceu mesmo o fim do mundo. Todos saíam das cidades e os campos ficaram cheios de pessoas que fugiam em pânico umas das outras. Havia milhares de vagabundos e milhares de cadáveres a serem atirados para valas comuns e espalhados por todo o lado. O que mais impressiona nesta época em que a ciência não tinha qualquer significado, num tempo em que nem sequer existia a palavra micróbio ou bactéria ou vírus, é perceber que estas pessoas atravessaram a peste, viram os seus familiares morrer, viram as cidades a fechar-se e a desaparecer e nunca ninguém soube porquê. A peste era assim como que uma espécie de invasão secreta, um inimigo escondido, um mal desconhecido e disfarçado que não se vencia nem se derrotava com exércitos, espadas, lanças ou setas como era costume. Como se combate um inimigo invisível? Apenas no século XIX, cerca de 600 anos depois, foi possível perceber o que se tinha passado. E nós, por mais que tentemos, nunca conseguiremos compreender exatamente o que sentiram estas pessoas
ao ver um mundo inteiro a desabar diante dos seus olhos por causa de nada.